pessoal, estamos começando mais um Espia na Rádio, aqui na Rádio Hora 10, exatas 2h30 da tarde do dia 28 de fevereiro de 2022. Hoje a gente está aqui com Clarissa Costa, que fala que é Ama do Capalvo, do meu lado Pedro Linhares e João Lucas. Estamos aqui com Clarissa, que é formada em dança, né? A gente conversou um pouco antes e falou um pouco da matemática e estatística, mas fugiu um pouco, enfim, entrou para as estatísticas de pessoas que saíram da matemática e estatística e veio pro meio da dança, que é a tua real paixão. Então, Clarissa, pra gente ter uma iniciação e ter um começo, assim, conta um pouco pra gente de ti. A gente vai, assim, contextualizar pra depois entrar no que hoje é a tua vida, que seria a dança. Fala um pouco como começou a carreira. Não na carreira, não. Vamos um pouco mais devagar. Fala um pouco da infância, da juventude, até chegar na paixão. Tá bem. Boa tarde, boa tarde. Primeiramente, eu peço licença a cada um de vocês que estão aqui e todas as pessoas que estão conectadas a gente. Pedir licença para falar um pouco disso tudo, que eu considero um assunto muito sagrado e muito leve ao mesmo tempo, né? Eu comecei a dançar na primeira infância, eu tinha 2 anos, e desde então eu sigo de maneira ininterrupta, né? Hoje estou com 33 anos, então, inclusive, esse ano caiu a ficha que eu estou completando 30 anos de dança e foi uma coisa. 30 anos de dança. Pois é, e foi uma coisa muito legal, assim, perceber isso, né? Porque a gente vai fazendo, vai seguindo o fluxo e aí, de repente, quando paro para pensar, né? Eu comecei criança com dança criativa, com a professora Júlia Cândida. E aí eu segui com essa coisa, comecei com essa coisa de dança criativa, mas eu segui mesmo no balé clássico, Mas assim. o que é essa dança criativa? A dança criativa é uma proposta de uma dança bem livre, que ela vai trabalhando a criatividade, vai trabalhando coordenações motoras na criança, ela vai trabalhando um universo lúdico através de uma movimentação do corpo, né? Despertando uma consciência, despertando criações, né? Então, foi os meus primeiros anos, né? Depois eu já entrei no balé clássico, que é o baby class, que chama, né, ainda para os pequenos, para as pequenas. E aí eu segui com essa coisa do balé clássico até a adolescência, me dedicando, assim, passando por algumas escolas que eu consegui bolsas de 80%, bolsa de 100%, bolsa. E aí nessa eu passei por algumas escolas importantes de formação em dança clássica e viajei bastante também, participando de concursos, apresentando alguns espetáculos, variações clássicas, toda dentro desse universo, assim. E depois eu segui para o curso técnico em dança. Curso técnico em dança, eu acho que eu já tinha 20 anos, eu não lembro com precisão, acho que eu tinha 21, não sei. Quando eu entrei no curso técnico em dança, porque eu já estava conhecendo outras pessoas que eram de outros tipos de dança, que não era a dança clássica. E esse contato com essas pessoas, que eram artistas independentes, artistas de outros grupos, me despertou essa vontade de ver outros tipos de dança, né? E o curso técnico em dança é o grande divisor de águas para quem passa por esse curso, porque lá é aula de todo tipo de dança, de um monte de técnicas possíveis e imagináveis, muitos professores de várias partes do Brasil. É um curso bem intenso mesmo, que vai despertando. O meu curso foi na formação do intérprete criador em dança contemporânea, né? A gente sabe que no meio, né, da dança a gente tem um elitismo muito grande sobre o classicismo, sobre o erudito ali dentro da dança. Eu acho que, de certa forma, é de se esperar isso dentro de um curso técnico. E quando tu entrou ali, quando a Clarissa percebeu esse mundo novo surgindo, essa imensa possibilidade de dança mesmo, de se movimentar, de se expressar em algo que era, assim, visto e era para ser elitizado por conta de todo um estigma. Como foi pra ti? Como foi ver novos lares de um lar que já era teu, sabe? Novas ramificações. Olha, você colocou bem essa coisa da elitização da dança clássica, porque mesmo eu sendo uma pessoa que vim da periferia, vim de uma família pobre, sempre, né, estudei por bolsas, eu era uma das poucas pessoas que tinha a pele mais escura dentro de uma sala de aulas de dança clássica. Mesmo com tudo isso, existe esse lugar que se cria na postura do erudito, né? Eu acho que é bem parecida com a música, nesse sentido.
E existe uma supervalorização da pessoa que passa por uma trajetória clássica, como na música. Eu sei que fica até um pouco feio da minha parte falar isso, porque eu tive a oportunidade de passar por essa trajetória clássica. Então, para mim, hoje, você pode pensar, é fácil para ela dizer, né? Porque ela passou pelo clássico, então muita coisa fica legitimada para mim, né? Mas realmente eu percebi no curso técnico, porque logo para você entrar nesse curso tem uma aula de dança clássica. E na audição tem uma aula de dança clássica, uma aula de dança contemporânea, uma entrevista e uma apresentação de um solo. E, querendo ou não, as pessoas que têm uma experiência com a dança clássica, elas levam uma vantagem naquele processo seletivo, né? E isso é uma questão, assim, de cara eu percebi que eu tinha essa vantagem por causa disso. E é um pouco contraditória essa coisa do curso. O curso é muito maravilhoso, eu não tenho o que falar dos professores e tudo, mas a grade curricular desse curso, ele é um pouco contraditória nesse sentido, que tem muitas horas aulas de balé clássico, é tipo 90 horas aulas de balé clássico. E você, nossa, mas não é intérprete criador em danças contemporâneas, né? Por quê? Então, enfim, existe essa coisa, né? E lá no curso técnico, realmente foi para mim exatamente como você falou. Foi lá que eu fui descobrindo coisas e outras pessoas. Tinha muitas pessoas do teatro. Lá eu descobri que era possível dançar no chão de muitas maneiras possíveis. Uma pessoa, né, que vivia super esticadona nas sapatilhas de ponta. Lá eu já estava bem assim, caminhando para outras danças. Quando eu não cheguei lá assim, do nada eu levei um susto, né? Quando eu cheguei lá, eu já estava assim, embebecida do contato com outras pessoas, com outros artistas independentes. Mas realmente foi lá que eu me deparei com técnicas que eu dizia, meu Deus, isso existe. É incrível, né? Eu quero fazer isso. Com outros artistas que produziam através de um pensamento. Foi lá que eu desenvolvi também uma visão muito crítica da dança, inclusive sobre isso que eu acabei de falar, porque lá tem muita aula de filosofia moderna, de história da dança, e é impossível, né, quando você vai estudar a história das artes, você não se deparar com todas essas questões que a gente abordou aqui rapidamente, né? Então, sim, foi muito bom. Foi um choque, foi muito bom. E absorver tudo é impossível, mas muita coisa ficou. Muita coisa. A gente está já num processo bem depois, assim, já está nos 20 anos. Só para humanizar mais um pouco a Clarissa, não foi assim de cara com o curso técnico, né? Passou por outros processos, outras descobertas e traz um pouco desses certos, não sei nem se foram erros, mas humaniza um pouco essa trajetória para a gente se sentir também vista e ver um pouco, enfim, o pessoal que tá saindo agora, que não tem muito contato com o que realmente gosta, sempre teve. Mas você falou pra gente que esse curso técnico em dança não existia na época. Mas conta um pouco como foi passar por essas descobertas até chegar onde já sabia onde era. Certo. Não, mas só corrigindo, o curso técnico já existia. Quando aqui no Ceará? Não. Isso. O que não existia é a faculdade de dança. Não tinha uma faculdade. Um curso superior em dança, não tinha. Como era então esse curso técnico? Não tinha no Ceará? Ou como era? Não, ele já tinha no Ceará. O curso técnico em dança é um lugar muito importante de formação de vários professores. E antes ele começou com o que chamavam de colégio de dança. Aí o colégio de dança passou depois por uma mudança no seu plano pedagógico e se tornou o curso técnico em dança, uma formação técnica. Então não era uma faculdade, assim, era uma coisa mais técnica. É o curso técnico, exatamente. Não tinha um curso superior, eu não sei como chama em níveis acadêmicos. Então. Ele é um curso reconhecido pelo MEC, ele é como um curso que você faz no IFCE. Entendi. Né? Fazia antigamente, quando era uma escola técnica, né? Ele é um curso técnico, só que eu acho que ele tem um diferencial, que ele é mais sensível, assim, ele aborda coisas para além do mercado de trabalho, que geralmente o curso técnico é mercado de trabalho, mercado de trabalho, mercado de trabalho. O curso técnico, ele tem uma pegada mais da criação, né? Ele é artístico mesmo. Sim. Mas anterior a isso, eu tive essa trajetória, né, que eu passei por algumas escolas de balé clássico, né, comecei com a Júlia Cândido, depois fui para uma escola na periferia da Jules Viana,
Depois meti as caras e pedi uma bolsa lá no Centro de Balé Clássico da Mônica Luiza, que é ainda um centro de balé clássico muito renomado, que faz grandes carreiras. E eu fui lá pedir essa bolsa e tal. E aí eu fui conhecendo outras pessoas que faziam produções independentes, coreografavam de maneira independente, chamavam outros artistas. E aí eu conheci o Grupo Trilhas, por exemplo. O Grupo Trilhas, ele é um grupo que eram de 4 ou 5 bailarinos que criavam coisas. Sim. E lá a gente se permitia criar várias coisas diferentes, né? A gente fazia as nossas próprias turnês. Então, a gente financiava, tipo, vamos para São Paulo, a gente vai fazer uma temporada lá. Isso, vamos, o que a gente precisa? De passagem, hospedagem, alimentação. E contatos de alguém lá. Então, a gente ia se articulando mesmo de maneira bem independente. E nesses encontros, né, que você vai vendo gente de todo jeito, vendo vários tipos de dança, vendo muita coisa esquisita, que para você é esquisita. Sim. Aí você... Meu Deus, eu não estou entendendo nada. É a grande máxima, né, das pessoas que assistem a algo de dança contemporânea. Estou entendendo nada. Você passa por isso, né, até entender que você não precisa estar com um roteiro claro na sua cabeça. Você só precisa estar fruindo junto com aquilo, tentando, desenvolvendo conexões com aquela estética ali, né? Então, assim, com certeza eu cometi muitos erros. Muitos erros, sim, mas eu acho que o meu erro principal foi não ter tentado antes ir para outras abordagens em dança. Eu acho que até, como tu falou, que começou com 3 anos, 30 anos, assim, com 33 já de dança é muito tempo. E a gente viu ali, eu acho que a faculdade, o curso técnico, enfim, a tua primeira introdução ali com 21, mais ou menos, como tu falou, né? A gente imagina. Então, é um pouco tarde, sabe? Vendo, assim, nesse período da dança, na música, que o pessoal começa muito cedo. Já sabia o que queria há muito tempo, mas tu introduziu isso um pouco tarde. Foi por medo, por receio, ou a dança já tava ali, tu só ainda não tinha, enfim, se especializado tanto? Como foi? Não foi tardio, foi o processo que tinha que ser. Sim, sim. E eu comecei com 2 anos na dança clássica, porque toda pessoa, quando pensa, vou botar minha filha na dança, ela não vai botar a filha dela numa turma de dança contemporânea. Nem existe. Ela, no máximo, vai lá, pergunta na escola o que tem de dança. Ah, tem dança criativa. Não sei o que é, mas vou botar. Então, a minha mãe me botou e eu passava o dia inteiro na escola, porque ela trabalhava muito. Para sustentar 3 filhos, na verdade 4, depois 5, porque minha família adota. E aí eu ficava lá e tinha essas aulinhas de dança para crianças, e aí toda criança, as pessoas acham que realmente elas têm que começar com a dança clássica. Elas têm que começar assim. Então, eu comecei com essa coisa do balé clássico e já na adolescência eu estava viajando para fazer cursos fora, conhecer outros bailarinos, participar de alguns festivais. Mas para mim era o que eu queria. Sim. Era o que eu queria na minha cabeça. Eu estava fazendo exatamente o que eu queria, que era dançar e tudo. Mas você vai crescendo, né? E chega uma hora que você diz: eu não quero ser professora, eu quero ser artista atuante. Então, eu tive um momento de crise, assim, que eu, inclusive, briguei com a minha mestra querida, Mônica Luiza, porque ela disse, você tem que dar aula. Eu não quero dar aula. E eu fugia, eu tinha 18 anos, eu não quero dar aula, eu quero fazer aula, eu quero ser uma bailarina. Ela, por que você não quer? Porque eu não quero, porque na minha cabeça, a pessoa que dava aula, ela acabava completamente a carreira dela. Ela ia ficar só dando aula, de repente ela não estava mais nem ficando em pé, estava dando aula sentada na cadeira, né, e tudo. Preconceito, porque não necessariamente é dessa forma que acontece. Então, eu comecei a dar aula com 18 anos, dessa coisa do balé clássico e tudo, e fui aprendendo, foi a época que eu mais aprendi. Assim, aquela história que as pessoas falam, realmente não é balela. Você aprende muito mais quando você ensina. Não tem para onde correr. Eu achava, balela essas histórias aí. Ter que ensinar para aprender é real, porque é a hora que você se toca, o que ficou em você da dança? O que você ainda precisa aprender? Se você sabe isso, por que você não consegue passar? Né? Então, aquele contato, aquele voto de confiança que eu recebi de dar aula no Centro de Balé Clássico,
foi muito, muito importante. Mas chegou uma hora que eu disse, poxa, eu tenho que correr atrás de mais coisas. Eu quero atuar com mais pessoas. Eu quero fazer outros tipos de trabalho e tal. E foi aí que eu acho que o curso técnico chegou numa excelente hora, assim. E eu acho que eu só descobri que era isso mesmo que eu queria fazer quando eu já estava fazendo. Sim. E essas descobertas do mundo contemporâneo, da dança contemporânea, por que que veio essa paixão? O que é que tem de diferente com o clássico? Pra todo mundo que tá assistindo, pra gente mesmo que tá aqui, entender um pouco dessas diferenças. É, boa. Porque a gente sempre fala, o balé clássico, a gente já reconhece um pouco a indumentária, a plástica, né, daquilo, digamos. Mas fala, dança contemporânea vem um ponto de Eu interrogação. acho muito abstrato, tem muita coisa ali dentro, daí tira um pouco ali, o que é, sabe? Perfeito, é realmente, porque assim, a dança contemporânea, ela não é uma modalidade de dança. Ela é um lugar de muitas possibilidades de Sim. dança. Então, na dança contemporânea, você tem que falar em dança no plural, sempre. São as danças contemporâneas. É como se a cada momento fosse estreado uma maneira de fazer dança. Então, as danças contemporâneas, ela vem assim, ó, ela pegando várias técnicas diferentes, criando vários universos dançantes diferentes, criando muita técnica que vai no chão, outro que vai na parede, outro que vai em cima, outro que vai no chão e quedas e recuperações. Então, a dança contemporânea, ela abre, esgarça a possibilidade de movimento e corpo. Então, muitas pessoas entram ali e dizem, a dança do fulano, a dança do cicrano, porque não existe uma coisa que padroniza as danças contemporâneas. Sim. Não existe. Agora, existem coisas que cabem dentro desse universo, que você olha e... isso daí cabe dentro do universo das danças contemporâneas, né? Então, já o balé clássico, ele é compreensivo de uma maneira melhor, porque ele é uma cultura, né? Que ele já tem a roupa certa, é aquela meia calça, colão, cabelo bem preso, aquele biotipo, né? Sim. Magro, tudo. O balé clássico, ele vem carregando uma cultura da Europa inteira, né? E ele tem metodologias de várias partes do mundo que tem base, intermediário, avançado, tem grandes escolas, tem as músicas eruditas, né? Então, e já as danças contemporâneas, ela pode abraçar a técnica clássica, mas para fazer outras coisas. Eu faço parte de uma companhia, a Companhia Dita, a Companhia Dita usa muito das técnicas clássicas para produzir cena contemporânea. Era isso que eu ia perguntar, até que ponto o clássico pode entrar no contemporâneo, pra não deixar de ser clássico ou contemporâneo e não se misturar, como é que fica? Eu acho que pode sempre que você quiser, mas geralmente a técnica clássica, quando vai para dentro de uma criação contemporânea, ela vai com uma técnica. Ela não vai muito com a cultura, ela não vai com toda a indumentária, com toda a maneira de se portar, respirar e tudo, com a música e tudo. Ela não vai com os atos dos balés de repertório. Ela vai muito como uma técnica, né? E tem muitos bailarinos que usam as sapatilhas de ponta, por exemplo, para fazer coisas mirabolantes. Vou repetir, vou citar novamente a Companhia Dita, porque tem um espetáculo que está completando 20 anos também da Dita, que é o Devir. Esse espetáculo são 4 corpos nus que usam só uma sapatilha de ponta. E eles dançam sempre com as mãos no chão e as pontas em cima, com o quadril para cima. E eles fazem várias coisas, criam muitos corpos estranhos, corpos monstruosos. E tem que ter muita técnica clássica para você passar bem por aquilo dali. Uma coisa, a gente tá falando muito da cultura contemporânea, eu acho que é muito difícil até falar disso, mas a gente entende um pouco, eu acho que mais do que a clássica, sabe? Porque quando eu penso em contemporâneo, eu penso num frevo que veio das raízes, eu penso, enfim, em várias coisas assim de cultura mesmo, de história. E quando eu penso no clássico, eu acho que essa cultura é só o tempo. O que é que vem da cultura clássica pra gente entender um pouco sobre dança? Eu acho até muito bacana isso porque, diferente de muitas outras linhas de arte,
eu acho que a dança é uma das que a gente menos tem conceito da cultura, porque a gente menos aprende sobre a cultura. Pelo menos no meu conceito, eu acho que sobre música todo mundo vem falando de Beethoven há 30 mil anos pra mim, mas de dança não. Se eu não for ali buscar, se eu não for procurar, eu não vou aprender. E o que é essa cultura clássica? De onde ela vem? Olha, essa conversa está ficando muito interessante, porque geralmente as pessoas olham para uma coisa clássica, Yamandu, e elas dizem, tô entendendo tudo. Elas saem com um alívio no coração, no peito, de quem compreendeu tudo. Mas eu não sei se elas compreenderam alguma coisa. É como você vai, senta, assiste um concerto clássico, aí você compreende tudo. Que mentira! Né? Porque tem uma cultura por trás que te diz que aquilo é bom, que aquilo é confortável. Né? Então, do mesmo jeito é quando alguém vai assistir uma coisa clássica. E já as culturas contemporâneas têm tanta diversidade que se conecta muito mais, às vezes, com a gente. Isso não querem dizer que a gente não possa estudar o clássico, a gente pode e deve, assim como a gente deve e pode também estudar outras criações, né? Então, a cultura clássica, na dança, ela vem das danças populares. Olha que contradição, bonita. As danças, o balé clássico, ele surge primeiro com as danças da corte, e as danças da corte são inspiradas em danças populares que aconteciam fora das grandes, fora da corte, né? Então, essas danças, elas entram para dentro da corte de uma maneira um pouco mais elitizada, com uma roupa um pouco mais assim, mas toda a dança clássica, no tanto que até hoje os passos de balé clássico, mesmo com o nome em francês, eles vêm de danças populares, né? Danças muitas vezes só do salão ali, dos salões imperiais, mas elas realmente, os grandes saltos, as parcerias, elas vêm realmente da cultura popular. Não tem jeito, amigo, tudo vem da cultura popular. Entendeu? Tá tudo pisando no chão antes de se elevar. Não tem jeito. A gente tenta negar, mas tá tudo lá, ó, tudo raiz africana, indígena. Não tem jeito. Então tudo veio de lá, né? Com licença, é porque eu achei incrível que você usa a linguagem de sinais para poder, como fonte de inspiração para músicas, correto? Músicas? De dança, desculpa. Que aqui tem muita música. Tem muita. Eu tava na cabeça agora no violino, não sei porquê. Tranquilo. Por quê? Porque tu toca violino, mas... Tá tudo bem. Mas é porque minha irmã, ela é surda, inclusive ela segue você no Instagram. Eu queria saber como é esse projeto, um pouco dele. E também falando que eu já tive a honra de apreciar ao vivo, de ir lá uma vez, né? Foi muito massa. Tipo, foi meu primeiro contato. Esse é o mais louco, porque a gente tem o Brasil como, enfim, Libras, enfim, como segunda língua, eu acho. E a partir disso, ter sido meu primeiro contato com uma peça em Libras ou com alguma arte, sabe? Uma forma de cultura em Libras. Naquele dia foi muito chocante pra mim, mas foi muito bacana. Foi muito legal, inclusive, pro pessoal que não teve oportunidade. Bem, eu tô bem feliz que a sua irmã acompanha o nosso trabalho lá. Eu comecei essa coisa da língua brasileira de sinais junto com a dança. Eu não me aproximei da língua de sinais com uma consciência cidadã. Tipo, eu preciso aprender essa língua porque é uma língua brasileira e tem muito mais de 10 milhões de pessoas surdas no Brasil. Não foi, infelizmente. Foi realmente porque eu olhava para a língua de sinais e dizia, meu Deus, isso dá dança. Isso é muito dançante. Eu olhava as pessoas surdas conversando e eu ficava... isso é uma dança minimalista, super expressiva, eu preciso aprender isso. E eu nem sei muito bem falar socialmente, era muito tímida. E eu disse assim, essa língua é a minha, eu não vou precisar falar, eu vou só me movimentar e eu posso fazer alguma coisa com dança. E aí, com isso, eu arrastei 2 amigos da dança para a gente se inscrever no CREAS, que é um curso básico de Libras, que na época tinha duração de 4 anos, é um curso gratuito aqui do estado, acontece. Você se inscreve e tem aula uma vez por semana, um turno todo. E aí eu fiz o básico, intermediário, avançado. E eu entrei com essa coisa, assim, de achar uma língua bonita, expressiva e tal. Quando cheguei lá, já fui produzindo o meu primeiro espetáculo dessa pesquisa Dança Libras, que foi o Felizes para Sempre, que circula até hoje, né? Começou em 2014. E lá eu fui me dando conta da cultura surda. Eu fui me dando conta que existem pessoas surdas, que elas têm uma cultura, que elas têm uma língua própria, que elas
constroem fortalezas inimagináveis, assim, dentro dessa cultura delas. E pior, fui percebendo que essa cultura era muitas vezes marginalizada, deixada de fora de todo o plano de cultura que a gente conhece, que já não é muito bom o plano de cultura do Brasil. Agora, imagina para pessoas que têm corpos diferenciados, outras maneiras de perceber o mundo, né? Então, foi nessa época também, Pedro, que eu percebi que a porta dos teatros eram muito afuniladas, elas eram muito seletivas. E essa ficha foi caindo quando eu fui apresentando Feliz para Sempre, que sempre que algum surdo estava na plateia, ou quando eu passei a ir até a escola de crianças e adolescentes, adultos surdos, eu passei até lá e, escutando o relato dessas pessoas, eu percebi, meu Deus, existem tantos projetos que contemplam pessoas ditas normais, né? Pessoas ditas normais, que não existe, né? Essa normalidade, é tudo ilusão da gente. Mas, assim, essas pessoas, esse projeto, aos poucos eu fui entendendo que não adiantava eu fazer esse projeto e não me conectar profundamente com a comunidade surda. Até porque você não aprende uma língua se você não entra na cultura daquela língua. Porque vai chocar com a sua cultura e nada vai fazer sentido. Então, você tem que entrar naquela cultura de alguma maneira. E foi aí realmente que eu disse, pô, essa galera é a galera que eu quero me conectar. Então, eu vou até elas. Eu não vou ficar lá no teatro apresentando um espetáculo esperando que apareça uma pessoa surda. Eu vou ter que ir até as escolas. Aí foi quando, em 2019, eu circulei nas escolas de pessoas surdas. Em todas as escolas que tem aqui, só tem 4. 4 escolas, né? Então, assim, é pouquíssimo. E foi lá que eu recebi uns feedbacks muito legais das crianças, adolescentes, adultos, dizendo quanto gostaria de estudar alguma coisa de arte, mas não consegue. O quanto queria fazer teatro, dança, alguma coisa. Muitos diziam, eu quero fazer isso aí que você está fazendo. E eu dizia, meu Deusa, por que que as coisas são assim? Aí eu dava uma oficina e tudo. Hoje eu consegui me conectar com muitas pessoas desde 2019, que eu tenho contato até hoje, dessas escolas. E tem sido um processo muito grande entender sobre tudo isso. E foi dentro dessa pesquisa Dança Libras que eu vim aqui para casa de Vovó Dedé gravar o último trabalho, que é o Normalmente. Normal separado de mente. Normalmente foi muito nessa ideia mesmo de continuar nessa pesquisa e tornar materiais cada vez mais acessíveis. Entendi. Uma vez eu tava lá em casa, como eu falei, ela me segue no Instagram, ela mostrou seu perfil e falou assim, eu quero ser que nem ela, porque ela gosta muito de balé. Aí foi lá que eu vi que você já foi pra Suíça, certo? Certo. E eu queria saber, lá os sinais são diferentes, como é a cultura de lá, como é que foi viajar eu pra acho lá? que sim. Olha, Pedro, eu quero conhecer sua irmã, viu? Se é que eu já não conheço. Não sei. Gostaria de conhecer pessoalmente. Mas, sim, fui para a Suíça com esse projeto, inclusive. Foi com um espetáculo que foi o Felizes para Sempre. Ele é um espetáculo bem dançante, bem comunicativo, e ele traz um pouco dessas questões relacionais do amor de maneira irônica. Então, todo mundo vai se identificar. Rola muito um puxa-encói. É uma briga e volta e uma comunicação, né, com pessoas que sabem Libras e pessoas que não sabem Libras, né? Mas, assim, tem um lugar de visualidade muito forte. Então, eu fui a convite da Tanz Teatro Baden, que é uma companhia de Baden, da Suíça, que eles disseram, a gente quer fazer um intercâmbio com esse tipo de trabalho, aí a gente vai compor um espetáculo e depois a gente vai fazer uma temporada do espetáculo de vocês e do nosso espetáculo no final. E aí foi nesse processo que eu fui vivenciando, e lá de cara já cheguei a descobrir que, assim, que apesar de ser Europa, apesar da gente estar falando de um país que não tem pobreza, que não tem coisas assim, as pessoas lá também têm um distanciamento enorme com a cultura surda. E esse foi o meu primeiro baque, assim. Como, assim, as pessoas não sabem nem o nome da língua de sinais daqui. Meu Deus. Né? As pessoas ouvintes. Pessoas artistas que já tinham feito trabalhos, espetáculos, que tinham
língua de sinais que aprenderam com essa companhia, que eu fui lá fazer esse intercâmbio. Eles disseram, a gente não sabe. A gente aprendeu umas coisas assim, mas a gente não sabe o nome da língua. E eu, meu Deus. Né? Aqui é Libras. Nos Estados Unidos é ASL. E aí lá tem alguma que ninguém sabe o nome. Se é que tem nome. Qual é o nome? Ninguém sabe? Não, então o nome não até foi hoje. descoberto ainda. Assim, por ouvintes, né? Ah, E lá, logo quando eu cheguei, eu encontrei uma brasileira surda que morava lá. E ela disse, cara, eu não tenho acesso a nada aqui. Meu Deus. A nada. E eu disse, meu Deus, mas aqui é Europa. Não é não, gente. Eu tô aqui pela primeira vez, mas aqui é Europa. Eu ouvi dizer que aqui é tudo... Aí ela, olha, é e não é. As pessoas aqui ainda têm muito essa normatividade de achar que todas as pessoas que podem entrar no teatro, escutam, falam, andam, são padrões. Estão dentro de uma norma. E aí deve ser língua de sinais. BSL. BSL. não, eles usam a britânica. Ela tá falando da Suíça. Ah, tá. Ele tá vendo a britânica. A britânica BSL. Não tô achando, realmente não tô Deve achando. ser alguma, Britain Sign alguma da Language. Alemanha, então. Deve ser, porque eles usam alemão também. Deve ser. Ou até mesmo o ASL. Não, calma, um dos dois. Ou ASL ou BSL. Não, Se eles for têm na a própria, Alemanha- eles têm a da Sério? Alemanha. DGS, se for da Alemanha. DGS. Uau. É isso aí. E aí foi a minha maior frustração foi essa, foi chegar na plateia, não encontrar pessoas surdas, porque o grupo não tinha uma articulação com pessoas de outros corpos. E aquela coisa, né, gente? A gente que é artista, os 4 aqui são artistas, sabe que se você for fazer um trabalho, olhar para a plateia e só tiver pessoas dentro de um padrão, dentro de uma normatividade, é de se questionar onde é que eu estou, o que eu estou fazendo, né? Porque se a sua arte, bicho, só se conecta com uma coisa que já está legitimada pela normatividade, não sei se está fazendo alguma diferença, assim, né? Nesse lugar afetivo, que o artista tanto fala, né? De construção de afetividade, de mundos, de identificações. Foi isso, mas foi uma experiência muito boa, apesar de tudo. Lá eu me senti uma pessoa surda, porque eu não falava alemão. Eu não falava inglês bem. Quer dizer, eu podia até usar o meu pouco de inglês, que não ia ter ninguém para falar inglês comigo. Por quê? Eles falavam alemão, francês. Eita. Então... Bem acessível, né? Foi muito acessível para mim. Eu passava assim, tinha dias que eles começavam a discutir todas as ideias do espetáculo e eu sem entender nada que estava sendo discutido. Eu, meu Deus, é assim que uma pessoa surda fica, que agonia, que agonia. Eu ando na rua, não consigo entender, também ninguém faz um esforço para se comunicar comigo. E lá eles falam também espanhol, porque eles falam 5 línguas. Eles estudam na escola desde pequeno, 4 a 5 línguas. Primeiro o alemão, depois o inglês, o francês, o espanhol. E aí eu pensei, ninguém se esforça aqui para falar em espanhol comigo. Mas enfim, né? Lá eu também senti mais ainda a necessidade de estudar outras línguas e entender mais amplamente sobre comunicação. Porque foi uma experiência ótima, porque os artistas eram bem generosos comigo também. A gente estabeleceu muitos tipos de comunicações. Né? Comunicação não tem a ver só com língua. Sim. E a gente estabeleceu muitas comunicações. Tinha outro brasileiro. E ele também estava na mesma, então... Então a gente um pouco discutia entre a gente, assim, as coisas, né? E tinha outro brasileiro que falava, assim, todas essas línguas, mas não dava ali no meio do processo criativo para você parar e explicar tudo, repetir tudo, né? E aí lá, assim, eu me senti muito uma pessoa, assim... meu Deus, eu pensava sempre na pessoa surda quando eu estava lá, no meio de um bate-papo deles enorme, Senhor. Esse caminho da dança... Só uma coisa que eu... tô falando disso agora, eu lembrei de um papo que a gente teve aqui. A gente sempre tem uns papos antes de começar a rádio, depois de terminar a rádio, ali nos bancos, pode encher. Ali nos bancos da casa. Então, esses dias o Yamandu falou pra gente uma coisa aqui, assim, que ele tava cansado de morar num país, uma coisa assim,
onde as pessoas entendiam ele. Ele queria conhecer outras culturas e se esforçar pra aprender uma aprender coisa. na marra, porque eu acho que eu não aprendo nada aprender assim, na marra. o meu inglês, eu tenho um nível de inglês que dá pra me comunicar. Mas eu não me sinto comunicável, porque eu acho que eu preciso dessa marra, desse negócio de ir pra Suíça e não saber nada, sabe? Então, continua. Não, mas é só fazendo um paralelo a isso, porque pensando por esse lado não é tão favorável, não é uma coisa tão legal assim como tu imaginou. Eu acho que é muito mais provável aprender alemão estando ali sem saber alemão do que no Brasil aprendendo alemão, entendeu? Mas Então, isso que você falou, Amanda, é exatamente o que eu te falei. Não dá pra gente aprender uma língua se a gente não adentra na cultura. Aprender verdadeiramente uma língua. No entanto, que eu só fui me sentir mais fluida em língua brasileira de sinais quando eu comecei, de fato, a conversar com pessoas surdas, ir na casa delas, estar próxima ao universo delas. Entender do mesmo jeito a língua, não tem pra onde correr. Mas falando um pouco de imersão na cultura, era isso que eu queria saber. Foi um intercâmbio cultural, dançante, não sei como foi. Mas fala um pouco pra gente do que foi que a Clarissa... trouxe ali da Suíça, da dança, enfim, das formas de arte, da falta de comunicação, o que é que teve ali dessa troca? Meu Deus, que pergunta pesada. Por quê? Porque é uma pergunta muito cheia de respostas, né? Mas vamos lá, eu acho que eu vou pegar o gancho nessa nossa conversa. A coisa que eu mais trouxe é a importância da comunicação, a importância mesmo da gente se abrir para estar em outras culturas, outras línguas. Outra coisa foi uma coisa que eu já sabia, mas que lá eu desmistifiquei, assim, o quanto a dança da Europa ainda é muito a dança da Europa, naquele sentido de ser muito clássica, mesmo quando está fazendo uma coisa contemporânea. O que é o contemporâneo da Europa? É porque agora eu tenho uma resposta mais pesada, mas é melhor. Meu Deus! Imagina. Olha, assim, é uma galera mesmo muito, muito vinculada às artes clássicas. Então, qualquer coisa mais estranha que se faça para eles já é uma dança contemporânea. Então, assim... Mas é aceitável? Ai, eu tô rindo porque... Meu Deus, o que é dança contemporânea para a Europa? Porque a gente olha e a gente jura que eles estão fazendo uma coisa neoclássica. É porque eu sinto que, assim, eu não sei se é uma qualidade de países, talvez, que tenham muito a chegar lá em quesito econômico, social e todos esses fatores que, enfim, abaixam muito o valor de um país, mas eu sinto que esse defeito, de certa forma, traz a qualidade de a gente ser emergente, de estar sempre tentando e saindo e entrando no buraco, Sem e saindo do dúvida. buraco. Eu acho que a falta disso em países europeus, que já estão ali no ápice, né, enfim, assim, com a cabeça super elevada no balé clássico e tudo isso, eu acho que a falta dessa fluidez, Dessa ginga. sabe? Essa fluidez ali, desse negócio fluido, ela abarca um pouco de falta também de contemporaneidade, porque tá preso ao passado. Se o passado era bom, o presente é bom, o futuro vai ser bom, e aí? Vai sair de que buraco pra entrar em que buraco? Então eu acho que isso vem muito na arte, sabe? A gente não vê arte contemporânea vindo da Europa, eu não vejo música contemporânea vindo da Europa. A gente vê tudo surgindo, sei lá, de Anitta do Brasil a não sei quem da Colômbia, e eu acho que as artes, elas vão ser, pelo menos a gente é muito conhecido com arte, a América Latina tem muito disso, mas eu acho que tá muito num passado que não é errado, é um passado erudito, mas que não flui pra uma contemporaneidade que é tão necessária pra arte continuar e tudo isso. Então, eu acho que assim, a falta vem disso. Existe bastante produção de dança contemporânea na Europa, principalmente na França, esses lugares assim que são mais vanguardistas, sabe? Muita coisa daquelas assim, tipo, todo ano aqui no Ceará tem a Bienal Internacional de Dança do Ceará. Vem sempre artistas da França, artistas da Bélgica, artistas de vários lugares. E eles trazem performances contemporâneas, altamente contemporâneas. Mas realmente, esse lugar que a gente percebe fácil, naquele corpo que ginga, naquele corpo que quebra, naquele corpo que sabe que é uma síncopa e aprecia essa síncopa nas suas danças, você não vê muito lá, ou não vê. Realmente é uma coisa que é longe da cultura, né? Mas eles, sim, produzem dentro de outras fluidez, dentro de outras possibilidades. Mas lá, realmente, eu percebi o quanto ainda está tudo muito
É muito assim, é isso que você falou. Por exemplo, aqui no Brasil a gente tá muito assim, é pra próxima semana. Vamos, a gente precisa ganhar essa grana, esse cachê, a gente precisa fazer, ou então fulano mandou, senão vou perder meu trabalho. E a gente se junta e cria um negócio e pá. Lá é pra próxima semana, nem pensar. Se não tiver na minha agenda de daqui a 2 anos, que é quando vai ter vaga, não vai rolar. Né? Então, os artistas lá têm agendas fechadas. Juro. Tem agendas fechadas de 2 anos, um ano todo fechado. Não vai rolar você convidar um artista europeu para fazer um lance com você, assim, na próxima semana, no próximo mês, próximo semestre. Não vai rolar. Não vai rolar, entende? Porque, a não ser que tenha uns brasileiros lá no meio desse negócio, porque geralmente não é isso. E é um pouco disso, ou bastante, que você falou, Yamandu. Essa nossa cultura, ela propicia realmente outras estéticas, outras maneiras de se mover. A nossa dança contemporânea é assumidamente muito ligada às culturas populares, né? Não tem por que esconder nada disso. Realmente rola demais aí. E eu ri bastante, porque lá eu ficava assim... Meu Deus! Mas outra experiência que você teve, além da Europa, era aqui do ladinho, né? Na América do Sul mesmo, na Colômbia. Então, já que a gente teve todo América Latina. Introdução, a gente teve toda essa introdução. Na Europa, vamos ali mais pertinho, pra quem deve ter esse gingado, como foi essa troca ali com a Colômbia? Na Colômbia, a Colômbia foi muito legal, porque a gente foi circulando um espetáculo... com a companhia Jane Ruth, que foi uma companhia que eu trabalhei por 2 anos e meio, não lembrar o certo. Foi uma experiência muito boa. E a gente ia com um espetáculo que chamava Universo Feminino. Né? E lá na Colômbia a gente apresentava em alguns lugares, tinha uma coisa de oficina, e as oficinas que a gente tinha que dar eram oficinas de cultura popular. Né? Então era quadrilha, não sei o quê. Então quando você chegava lá, as crianças já te recebiam dançando salsa, bicho. As crianças bem miudinhas, assim, ó, um com o outro, ó, se quebrando bonito, sabe? Assim, numa ginga. Que você olhava assim e disse, meu Deus, é isso mesmo, é aqui, são os nossos irmãos. Não tem como esconder. São eles, né? Então, é isso. Realmente foi muito diferente. Mas lá, eu não pude trabalhar com artistas de lá. Sim. Não pude, assim, realmente foi bem em turnê, tinha os pontos para acontecer, as oficinas para acontecer e voltamos. Na Europa eu já fui muito como artista independente mesmo, né? Eu fui como a Clarissa. Mas voltando um pouco ao Brasil, a gente viu um pouco dessa versão que você tinha a dar aulas, enfim, ir para uma licenciatura, ir para um lugar mais de professor. Mas depois de ter tanto contato com uma cultura como a Libras, a cultura surda, com a cultura da dança contemporânea mesmo, e depois de ter visto a falta de abertura para inserção dentro dessas culturas, essa assim, aversão a ser uma professora, a trazer um pouco de conhecimento, ainda continua ou não? Porque eu nunca tive contato com Libras, eu nunca tive uma aula de Libras, e eu acho que é muito difícil, sabe? E você, por ter tido tanto contato e, enfim, ter vivenciado tantas coisas, até na música contemporânea, enfim, é um caminho de acesso a essa informação muito mais fácil. E isso abriu um pouco a cabeça a essa profissão ou essa, enfim, ramificação da dança, como é? Sim. Hoje é um lugar que eu gosto muito de passar, esse lugar da professora, facilitadora, consultora, seja lá como queira chamar, né? É um lugar que eu me sinto muito bem, tenho aprendido cada vez mais e me apaixonado bastante por esse lugar. Mas é um lugar de passagem para mim. Que fique claro para mim até agora, é um lugar de passagem. Mas eu dou aula hoje no curso técnico em dança do Ceará, sou professora de lá, em alguns módulos, né? Não é uma professora fixa como outros que tem. Agora em março vai ser o mês da Clarissa professora. Por quê? Vou estar dando aula no curso básico de dança do CCBJ, que é um projeto também social muito forte, muito bonito. E lá eu vou estar dando aula de balé clássico. Centro Cultural do Bom Jardim. Centro Cultural Bom Jardim,
Exatamente, um lugar que fica no Bom Jardim, que acontecem muitas ações e lá vou estar dando aula e também vou estar dando uma oficina de dança e libras, um diálogo para a criação. É o nome dessa oficina, que eu vou estar com outras 2 pessoas surdas junto comigo nesse processo. E aí todos os dias do mês de março eu estarei dando aula. Todos os dias? Eu confesso que eu estou tremendo um pouco, porque é isso, ser professor é uma coisa que eu tenho gostado muito, tenho aprendido muito, e é um local de boa passagem, né? Mas, assim, quando eu me vejo o mês inteiro incumbida nessa missão, eu fico, valei-me, né? E dia de sábado, eu já dou aula também do Método OMI, que eu acho muito importante falar dessa minha trajetória com a OMI, companhia de dança, que eu fiquei 9 anos com a OMI. É uma companhia que produz dentro do pensamento do dançar a 2. Não só danças de salão, não só um forrozinho, mas é um contexto bem amplo do dançar a 2, né? E aí eles desenvolvem um método que se chama Método OMI. E eu sou reconhecida professora desse método e dou aula aos sábados, né? Para pessoas muitas vezes que não são das artes. Esse é o grande barato dessa turma. Sim, era isso que eu queria entrar, porque eu acho que a gente entendeu um pouco do contexto da profissão, da dança, até mesmo como arte, como um pouco de expressão. Mas, socialmente, até a gente vai falar, a gente tá com 3 homens, 4, Nicolau tá ali sentado. E a dança, socialmente, no meio masculino, ainda é uma coisa muito padronizada pra um lado, assim, do não dançar, não se mexer, não gingar. Então, como é a introdução disso? Como é que a gente pode se introduzir? Porque eu, assim, particularmente, nunca tive um contato tão profundo, a não ser fazendo zumba no cocó todos os domingos, sabe? Mas é uma coisa que me faz mal hoje em dia, porque eu tô com meus amigos, todo mundo tá dançando, eu não danço, todo mundo tá fazendo isso, eu não consigo. Mas é uma coisa que tá ali parada, sabe? Eu tento quebrar, mas não consigo. Como é que vem a partir, enfim, o começo mesmo, como é que introduz a dança na vida de alguém? Tem intervalo, gente? Pra gente pensar. Brincadeira, porque podia dar 1000 intervalos, eu não saberia dizer exatamente, porque eu acho que cada pessoa vai se adentrando na dança de uma maneira diferente, e na infância você vai muito mandado. Tipo, eu não sei você começou música também muito cedo, né? Eu tinha uns 11 anos. Pois é, eu não tenho memória de dizer, mãe, eu quero dançar. Ah, tá. Não, hoje quando eu me vi, eu estava dentro daquela sala. Sim. Obrigada, mãe. Maria de Socorro da Costa Pontes, muito obrigada, porque ela me botou lá. E eu não fiz essa escolha de primeira, né? Eu fui tendo as possibilidades, né? Escolhendo eu fui depois. Mas assim, essa coisa dos homens com a dança, nas danças sociais, é mais diluída. Nessa coisa das danças de rito social, né? Tipo, as danças de salão, ou as danças de cultura popular, como forró. Essas coisas, eu acho que tem muito mais a presença do homem, porque tem também aquela presença da heteronormatividade. Alô, alô. Entendeu? Infelizmente, os homens acabam entrando para essas danças de rede social porque eles querem pegar mulheres. Sim. Biscoitar na internet. É biscoitar no salão, entendeu? No salão. Isso é uma realidade, assim. Querem entrar e tudo por essas vias, mas hoje em dia, eu, por exemplo, já vejo as coisas bem melhores. O Zouk, por exemplo, que é uma dança a 2, o Zouk dança muito homem com homem. Né? E é uma dança bastante ondulada, muito sinuosa, muito bonita, assim, muito criativa, eu considero o Zouk um grande potencial das danças a 2. Mas realmente, assim, eu fico muito feliz quando eu entro numa sala, como na Vila das Artes, que tem um curso de formação em básica lá também, da prefeitura, e eu entro na sala e tem uns pivetinhos assim, ó lá, ó, super andrógena ainda, né? Aquela coisa que você não sabe se é homem, se é mulher ali, quando você olha, porque as criança é tudo criança, né? Tudo cara de joelho, assim, né? E aí você vê aquelas criaturinhas ali, eu disse, meu Deus, que massa! Os pais dessas crianças jogaram elas aqui, eu não sei se elas pediram, mas elas pelo menos vão ter a oportunidade de saber sobre isso daqui, né? E assim, eu acho incrível quando eu vejo as crianças, lá no CCBJ também sei que tem alguns meninos,
Mas eu vejo realmente os homens mais presentes nessa coisa das danças a dois, redes sociais, né? Das danças de salão e tal. E seria muito legal que a imersão nesse mundo fosse porque queria se mover, porque queria se relacionar com qualquer pessoa e não porque quer biscoitar ou pegar alguém. E pra quem quer começar, assim, no caso, Mais que velho. no meu caso, qualquer pessoa, assim, que nunca teve esse contato, pra quem quer ter o primeiro contato com a dança e começar a conseguir se desprender e se soltar, enfim. Mas só interrompendo assim, pegando o gancho da tua pergunta. Tu meio que quer se introduzir nesse mundo de dança, é isso? Como seria? Não, eu não quero me introduzir no mundo da dança, Pois eu quero queira. me permitir me expressar, porque eu acho, é meio que isso. isso. É porque eu acho que a gente não conceituou dança, eu acho que até não tem como conceituar, mas um pouco que tu pegou ali, tu falou um pouco que dança é uma expressão, é uma forma de o corpo falar, e é isso que eu quero poder me expressar, eu quero conseguir sem medo, eu quero me desprender de uma estaca, sabe? É isso que eu quero, como é que uma pessoa que nunca teve esse contato pode ter. Olha, eu acho que esse querer é um querer de todo mundo, Yamandu, e as pessoas não confessam. Sim. Porque se mover, dançar, eu acho que ela está inerente ao ser, sabe? E quando você não tem esse contato direto, você cria uma demanda reprimida dentro de você. E essa demanda, ela vai ficar reprimida até você dizer, eu quero fazer isso daí. O mínimo dizer. No mínimo. Porque na hora que você solta para o universo, eu quero fazer isso daí, pode ter certeza que o isso aí vai te procurar. Entendeu? E essa demanda reprimida, ela é muito violenta, né? Porque é só um corpo querendo se expressar de outras maneiras que não é pela língua. É só um corpo querendo mover, querendo se relacionar, querendo criar coisas, querendo estar com outra indivíduo ali, outra pessoa, em um lugar de fruição, de movimento, junto com a música ou sem música, mas querendo estar ali, muitas vezes como um excelente traquejo social. E às vezes nem é social, às vezes é para você mesmo descobrir suas ideias, seus pensamentos, suas formas de se mover, sabe? É realmente muito importante. Existem tipos e tipos de inteligência. E tem muitas pessoas que têm uma inteligência a partir do movimento. Elas precisam se mover para poder pensar melhor. Tem pessoas que elas não conseguem falar sobre coisas que estão pensando, mas elas conseguem dançar dentro de uma inteligência corporal imensa. Quando você olha e diz, poxa, essa pessoa nem precisa dançar, falar. Ela dança e ela já se conecta com quem ela quiser. Ela dança e ela já rouba toda a atenção de quem ela quer. Então, ela cria universos sobre assuntos e criticidades através de movimento. E é isso, tem gente que tem uma inteligência auditiva. Eu percebo muito isso quando eu estou dando aula ou quando eu estou no lugar de aluna. O professor diz assim, ó, tem um professor francês que montou esse espetáculo agora que a gente estreou ano passado, a gente estreou ano passado, que é o My Petit Pogo, que é de um coreógrafo francês, e ele, em uma semana, ele sacou qual era a inteligência de cada pessoa ali. Então, ele disse assim, ó, você tem uma inteligência muito musical, auditiva, então eu vou cantar a sequência de movimentos para você. Aí ele cantava a sequência de movimentos e o menino estava errando tudo até então. Quando ele cantava, o menino conseguia fazer tudo. A Clarissa é muito direcional. Eu tenho que mostrar o espaço para ela, mostrar as direções, e aí a partir daí ela vai desenrolar tudo. Fulano, porque é isso, eu sou muito do movimento. A minha maneira de raciocinar melhor é movendo. Né? Então, às vezes, tem gente que está aqui com muito problema, num home office de computador, notebook, ela levanta, começa a andar pela casa, ela, já sei, volta, começa a escrever. Ela precisa dar umas voltas. Isso é uma inteligência de um corpo que pensa melhor em movimento. Sim. Outros pensam melhor em audição, outros pensam melhor vendo coisas, se inspirando em visualidades diversas. Outros é pegando, sentindo na pele, tipo, não, Clarissa, eu não consigo entender esse movimento. Pois vem cá, eu pego no seu braço, pego na sua perna, entendi tudo. Entendi outra pessoa, já se eu pegar, atrapalha ela. Né? Então, o corpo tem saberes infinitos e eu acho que todo mundo vai ter essa demanda.
E a gente que escolhe se ela vai ficar reprimida ou não. Pois é. Mas falando, só pra eu terminar um pouco a pergunta, falando dessa repressão, eu acho que não tem como desreprimir ou abrir um pouco essa cabeça e, enfim, essas oportunidades sem oportunidades. E aí, como é que a gente tá aqui falando do cenário cearense, tá falando de Fortaleza no Ceará? Quais são as políticas públicas, os apoios gratuitos? Qual é a imersão da população, da sociedade, de quem quer tirar um pouco dessa repressão por meio da dança? O que é que tem hoje em dia? Vamos lá. Eu sou uma pessoa que hoje em dia eu questiono muito esse lugar institucional. É muito fácil para mim, porque eu passei por várias instituições. KKKK, né? Eu questionando instituições, sendo que eu me vali delas. Mas, por saber que tem muitas pessoas que não têm acesso a essas instituições, a esses projetos, a essas oportunidades, como você falou, de cara eu quero dizer, se você quer dançar, dance. Dance sozinha, dance em casa, comece se movendo de forma autoral, se escute, pare num espaço e comece a mover. Se você tem vontade de chamar alguém para dançar, chame essa pessoa e dance. Faça esse tipo de coisa, independente de ter uma aula de dança. Nem tudo se resolve com aula. Nem todo aprendizado se dá através de da relação professor-aluno. Não é. Muitas coisas se dá quando você é o próprio professor, você é a própria aluna. Então, se você tem essa vontade, não espera a instituição. Vai atrás, uma hora você vai sentir essa necessidade, vai ser bom para você também. Mas vai atrás, se move, faz suas coisas. Vê qual é seu movimento, bicho. Levanta o ombro, move, bota uma música, ou então vai sem música. Eu pego no YouTube e boto fit dance, né? Fico lá vendo as coreografias do TikTok. É muito bom. Jesus. Mas tem 1000 possibilidades, Yamandu, entende? Mas vamos lá falar das oportunidades de políticas públicas, né? Atualmente o Estado tem bastante políticas públicas, pode ter mais, melhorar em relação à dança. A gente tem um curso da Vila das Artes, que é um curso... Sim, incrível. Que eu quero muito que a sua irmã faça. Eu também quero, a gente tá aí tentando uns 2, 3 anos. Ela ainda não tem idade, né? Tem uma idade específica para entrar. Mas tem um curso de formação básica da Vila das Artes, que é um curso que tem... Lá, a criança entra e tem contato com vários tipos de dança. Não só a dança clássica, o hip hop, a cultura popular, estudo de musicalização, tudo. E ela tem um lanche, tem uma coisa que vai, né, amparar bem essa pessoa. Excelentes professores, uma organização muito bonita. Produzem espetáculos com coreógrafos de fora, fazem intercâmbios. E lá a criança passa, se eu não me engano, não sei se são 7 anos. Ela passa uns bons anos lá dentro, sabe? E é muito, muito rico. Mas também tem o Centro Cultural Bom Jardim, no bairro Bom Jardim, que tem o curso de formação básica em dança também. É um curso gratuito, assim como o da Vila das Artes. Eles têm 4 anos. Você passa 4 anos lá dentro nessa formação e também vendo várias coisas diferentes, várias possibilidades. É um curso muito bom. Tem outro, enfim, tem o próprio Edisca, que é uma escola que é um pouco mais seletiva no sentido de que tem que ser de bairro específico, passa por um teste bem rigoroso, porque lá eles procuram um certo padrão, né? Sim. Então tem o Edisca, tem outros projetos, tem o Vidança, que é no... Já tive a oportunidade de ver um espetáculo desse. Vila Velha, exatamente, aqui perto, né? Vila Velha. E é um projeto também muito bom. Aí agora, quando a gente vai crescendo mais um pouquinho, né? Porque assim, tem a gente minúscula ali, depois vai pra Vila das Artes, você já sai meio adolescente, você já pode entrar no curso técnico em dança do Ceará. Curso técnico em dança, é importante que você esteja perto de concluir o 3º ano, né? Porque é um técnico. E só pode fazer técnico você. Eu acho que é o ensino médio por ali. Ensino médio, né? Então,
Você lá fica 2 anos nesse curso, é um curso gratuito também, muito intenso, aula todos os dias e tal. E a gente tem a Universidade Federal do Ceará, que tem 2 cursos de formação superior em dança, que é a licenciatura e o bacharelado. Eu sou bacharela, no caso, Eu né? acho que a gente percebeu ao longo do negócio. A licenciatura estava um pouco longe, né, ali. Não, eu tinha pavor de entrar pra licenciatura. Mas é besteira. É besteira, né? Porque acabou que eu vou aprendendo também essa maneira de dar aula e tal. E tem outros cursos que vão acontecendo ao longo dos eventos aqui, né? Fortaleza produz bastante evento. E olha, atualmente o Ceará é um lugar, um nicho de produção de dança contemporânea muito maravilhoso, assim. Foi-se o tempo que era a coisa toda em São Paulo, Rio de Janeiro. Foi-se o tempo, amém. Posso falar? Bom, e durante a nossa conversa que o Yamanu tocou num assunto muito importante que eu me senti até identificado, que é a visão que a sociedade tem sobre as pessoas do sexo masculino que buscam a dança como uma maneira de se expressar, simplesmente por prazer, por amar a dança. E é uma coisa que me identifiquei, porque quando eu era criança, eu usava muito a dança como isso, como minha forma de expressar, de me divertir, simplesmente porque eu era uma criança e buscava meios de me divertir, porque, bom, criança, tempo livre, etc, importante. etc. E eu dançava muito, era uma coisa que, assim, meu Deus, se eu tivesse continuado, eu estaria, assim, meu Deus, uma pessoa bem solta, assim, digamos. Mas, como a sociedade via uma criança do sexo masculino usando a dança como meio de se divertir, de se expressar, eu meio que parei por conta das visões das pessoas, das falas das pessoas. Sim. Meu Deus, eu amava, sei lá, Just Dance, eu amava, eu era assim um Sim, era craque. incrível. Ninguém me batia no Just Dance, eu tinha, sei lá, Uau! 10 anos, ninguém me batia, juro. E eu vejo agora as pessoas usando a dança no TikTok como maneira até de biscoitar, e eu penso, meu Deus, se eu tivesse continuado meus estudos a praticar a dança, eu estaria num nível bom, até mesmo para postar, para ficar assim, só por diversão, não por biscoitar. Eu quero saber se você tem uma dica, porque eu meio que parei por conta desses comentários que já vieram assim me prejudicando, e eu me questionava, caraca, mas eu só quero dançar, eu só quero me divertir, isso é certo? Por que é errado? Só porque eu nasci homem? É uma coisa muito estranha, para mim foi estranho, porque eu era uma criança. E eu quero saber como fazer, se tem alguma dica assim para que as pessoas não liguem para esses comentários, para que uma pessoa como eu, que parei por conta disso, continue e desbrave essas coisas e simplesmente dance. É uma coisa que eu fiquei aqui pensando enquanto vocês Exato. conversavam. Boa. Olha, dança não tem gênero. Não tem gênero. Técnica não tem gênero também. Então não adianta a gente dizer assim, essa técnica é de mulheres. Não tem gênero, amor. A técnica é para quem tem corpo. E nós, quando viemos aqui a essa vida, a gente tem o privilégio de ser corpo. Então a gente pode fazer o que a gente quiser de movimento, a gente deve explorar esses movimentos, desde que esses movimentos não matem ninguém, não violente ninguém. Então você é livre para fazer tudo isso. E eu acho que toda hora é hora de recosturar essa coisa com a dança, sabe? Na turma do método OMI, que é esse método lá que eu dou aula, é um método bem holístico de autoconhecimento e criação em dança. Lá, a maioria das pessoas que chegam lá são pessoas que dizem: eu tenho uma demanda reprimida com a dança, mas eu fui para outro local, tive que trabalhar num banco, trabalhar não sei aonde, e eu quero voltar a dançar. E eu fiquei sabendo que aqui tem uma dança meio louca, meio livre. Aí eu disse: olha, chega junto. Essas pessoas são as que mais dão valor àquele momento, sabe? Por incrível que pareça. Então, eu acho que você pode fazer esse movimento sozinho, voltar a dançar suas coisas, encontrar pessoas que dançam, sabe? Aparecer em espaços dançantes. Eu te convido para ir no Ateliê Omin, que é esse local, que é um local que está sempre recebendo pessoas que estão recosturando a sua relação com a dança. E esse espaço é o Ateliê da Umi, né, que fica no bairro Benfica. E dia de sábado tem essa turma do Método Umi, que é plena de consciência corporal e também de preparar um corpo para dançar a dois, o que quer que seja que ele queira dançar. E também tem outras turmas lá, sabe, de danças como forró, como a salsa. E lá o estudo da cultura é bem ligado, o estudo da dança é bem ligado ao estudo da cultura e ao estudo da música. É tudo atrelado. Então é uma coisa que você vai fazendo de uma maneira muito fluida. E assim como esse lugar, existem outras oportunidades de você, não pode dizer isso, né, aqui,
ligar aquele botão, mandar tudo bem pra longe e fazer o que você quer. Isso é muito louco, porque a gente tá vendo. Eu acho que isso era um problema muito de gênero, ou tipo, há 5 anos atrás. Hoje em dia, tipo, óbvio que a gente sofre muitas consequências disso, mas a gente vê com o avanço midiático de rede social, a gente vê um avanço desse às vezes até. Dessa vontade de querer parar os corpos, enfim, dessas coisas tão grandes agora em níveis muito maiores do que gênero, porque a gente tem até o caso da Jade Picon, que ela é uma menina que desde sempre ela teve muito dinheiro, ela, enfim, cresceu com as redes sociais, cresceu tendo muito dinheiro e muita oportunidade. Só que, tipo, há uns 4 anos atrás ela começou a postar vídeo no TikTok de dancinha e começaram a atacar muito hate nela. E a partir disso ela tá agora no BBB, tipo, e o BBB tem festa todo sábado, quarta, e a menina não consegue dançar por conta dessa repressão das mídias sociais. E isso acontece, tipo, o tempo todo, a gente vê isso o tempo todo, a gente vê o hate em cima das pessoas, a gente vê um passo errado, e é uma coisa que a gente vive muito forte, sabe? Então, o gênero, o fato de eu ser homem dentro da dança é uma coisa tão forte, mas agora tá com tantas outras coisas agregando a isso, sabe? E eu acho que isso torna a dança muito menos acessível. E é um problema que eu tô sentindo na pele de verdade, tá? Me causando aquele sentimento de repressão mesmo, de coisa ali guardada, de eu querer poder me soltar, de eu necessitar, sabe? Porque é muito bom, é muito legal, é muito bom se expressar dessa forma. Então, eu acho que não também é muito louco a gente tá tendo 2 relatos, eu não sei se mais alguém, enfim, teve essa mesma vivência, mas dentro de uma sala com 5, 6 pessoas, 2 delas terem a mesma consciência do mesmo, enfim, trajetória, sabe? Então, eu acho que isso é preocupante, eu acho que a gente Pedro, precisa... você dança? sentia vontade de dançar na infância? Hoje você dança? Ou relação zero? É tipo isso que você tava falando. Eu tenho vontade, assim, quando você tá ouvindo uma música que mexe com você, dá vontade de se mexer. Mas eu sinto que eu não sei dançar, então eu fico meio me prendendo, sabe? Se julga. Me julga. E se condena, que é pior. E eu me condeno pelos outros, esse é o pior ainda de tudo, porque eu não tô nem aí, posso me mexer do jeito que for, mas eu tô num ambiente que tem olhares, pessoas, cérebros, e eu fico, não, parado. E é muito interessante esse papo que a gente está tendo, porque não é porque eu trabalho com dança que eu consigo chegar no lugar e me sentir à vontade para dançar. Muitas vezes eu passo por isso que vocês passam também, né? Então, quando eu estou num local em que é sobre outra modalidade de dança, que é bem diferente da minha, eu me julgo muito até conseguir entrar, botar o pé e tentar. Né? Tipo, eu passo muito pelas rodas da galera do hip hop. E eu quero muito entrar, eu quero muito dançar ali. Eu não... Gera uma barreira ali que eu fico... Meu Deus, por quê? Se a maioria dessas pessoas começaram a dançar entrando nessas rodas. Não tem escola de hip hop, assim, no sentido aquela escola padrão, né? Como o balé clássico e tudo. Essas pessoas começaram a dançar entrando nessas rodas. Por que que eu não entro? Eu fico assim... Mano, entende? Eu acho que é uma coisa que todo mundo passa, é muito essa coisa da legitimação social, né? E essas coisas das dancinhas aí, dos challenges, das coisas, elas pioram muito a situação da gente. Elas pioram porque elas criam padrões de corpo, elas criam uma dança que ela é uma dança assim, que só tem um plano, né? Uma dança chapada. Ela não é uma dança tridimensional, não é uma dança que você vai rodando e vendo tudo ao redor. Ela é aquela dança... Mano, é muito complicado, porque ela também... Essas danças da internet, parece que você tem que fazer exatamente igual. Sim. Você não pode criar as suas. Ou se você criar a sua, você tem que criar uma tendência para ser repetida. É uma coisa muito limitada, porque eu sinto que os passos são os mesmos, só a música que muda. É uma coisa muito estranha. Exatamente. Não tem, assim, é como se a criatividade tivesse muito podada nesse espaço, né? E assim, eu não estou dizendo que é fácil. Não estou dizendo que é fácil. Eu só estou dizendo que realmente esse lugar do virtual vai construindo padrões na gente muito, muito doentios, que faz a gente se julgar, se bloquear de uma maneira assim que, meu Deus, eu não vou. Então eu acho por isso que todo mundo precisa desse contato forte com a cultura popular, porque a cultura popular faz a gente se jogar. Total. Faz a gente entrar na roda. Aquela expressão, né? Entra na roda, é da cultura popular. Não tem jeito, né? Você entrou. Tá aqui do lado na roda, você tá dentro.
Então vamos ver um pouco, a gente falou bastante sobre dança, sobre a Clarissa dançando, então vamos assistir aqui um videozinho. Que isso? Vamos lá. Eu e o John Moraes. Parou. Vimos um pouco aqui do vídeo, Clarissa 2. E uma coisa que me surgiu aqui de interesse mesmo sobre a dança, sobre a tua forma de expressar, é esse negócio A2 que muitas vezes, tipo, na minha cabeça a dança não tinha muito esse lado. Tipo, eu sei que tem mais o meu foco, assim, de querer me expressar é mais pessoal, mas pra ti ele é mais A2, ele tem isso. Como foi introduzido? Essa coisa do dançar a dois, eu realmente cheguei nesse dançar a dois com o meu contato com a UMI Companhia de Dança. Porque a UMI Companhia de Dança é uma companhia que trabalha as danças a dois, fazendo criações contemporâneas a partir das danças a dois. Mas que tem um estudo muito forte da cultura das danças de rito social, a dois, né? Então, eu não tinha grande experiência quando eu entrei para essa companhia, mas foi lá que eu fui conhecendo muito a cultura do forró, por exemplo, e fui me apaixonando muito. E lá o estudo que a gente faz das danças a dois é muito atrelado ao estudo sócio-histórico e de musicalização também, né? Então, foi dando a vontade de tocar, né? De me aproximar de instrumentos e tudo, de ter um pandeiro, de ter um mínimo pandeiro ali comigo. Foi essa aproximação com as danças a dois, porque elas realmente têm um pé muito forte na cultura popular, né? E por mais que estejam mais no salão, mais em pezinhas, assim, elas têm esse lugar e a UMI Companhia de Dança não nega esse lugar, pelo contrário, enfatiza bastante a origem, principalmente as origens africanas e indígenas dessas danças a dois. E aí eu entrei nessa pela UMI, que é dirigida pelo Éder Soares, que é uma grande figura, que eu acho que vale convidar aqui, hein? Vamos dar umas boas risadas. Eu tô falando um pouco dessa relação das danças com a cultura indígena, com a cultura africana, e eu acho que isso é muito bem... eu não sei nem como até reproduzir isso, mas é tipo... muito bem entendido, mas pouco entendido, sabe? É muito bem absorvido, mas pouco entendido. Pronto. Eu acho que a gente entende muito que isso veio de algum lugar, e às vezes desses lugares, mas é muito pouco entendido de que lugares são esses, a partir de onde, que dança.
Então, Clarissa, fala um pouco pra gente o que é essa contemporaneidade, de onde ela vem, e quais são essas danças que muitas vezes tá ali do nosso ladinho. A gente tem o samba, tem, enfim, isso tudo que a gente vive, veio de onde, a partir de onde e quais são elas? Vou falar do forró, por exemplo. O forró, ele tem uma raiz indígena muito forte, né? Você percebe no shot, que não é difícil de inferir quando você olha para as danças indígenas. Quando você olha para o shot Bragantina, por exemplo, que é uma dança indígena, né, de uma comunidade indígena. É exatamente como a gente dança shot, só que sozinho, né? Quando você observa o toré ou o torém, batendo o pé, batendo um pé e tudo, é exatamente como a gente dança forró, só que sozinho. Né? Principalmente os mais antigos dançam forró, como os índios fazem um torém, um toré, dentro da comunidade. E aquele corpo da gente cearense, tá rachadinho assim, aquele buchinho para os lados, aquele negócio assim, aquela aerodinâmica bem cearense, ela é muito favorável para o forró, porque o forró é aquela coisa que ele pisa no chão mesmo, ele tem peso, sabe? Esse forró um pouco mais tradicional. E quando você vai voltando um pouco a trajetória do forró, você vai percebendo que o forró tem muito do coco. Aí o coco já é uma cultura afro-indígena, do encontro de povos africanos e cultura indígena. E o coco vai para dentro das matrizes do forró, não só na música, como na dança também. Só que a gente aprendeu um pouco a dissociar tantas coisas que a gente não consegue ver os vínculos, né? Mas quando você olha ali para o forró nessa trajetória, desde a história dele aos passos e a música, né? Você percebe que realmente tem muito da cultura indígena ali, onde eles faziam os rituais, por exemplo. A UMI tem um espetáculo que chama Ibirapema, o forró que eu faltei, que é explicando justamente um pouco dessa ancestralidade do forró. Tipo, aquele forró que eu faltei é sobre a história do forró, né? E Ibirapema é o nome de uma arma, um tacape indígena usado em rituais indígenas para matar, né? O adversário. Para matar. O adversário não. A pessoa que era apreendida na outra tribo, né? E tinha um ritual antropofágico, né? De comer o corpo daquela pessoa que foi capturada. E dentro desses rituais se cantava, se dançava por longos dias, né? Essa história do toré e tudo. E esse toré, ele vai para dentro da dança, o coco chega dentro do forró, só que abraçado, mais a dois. Tudo isso. Mas a gente viu um pouco do interesse, assim, dentro da dança, pra falar um pouco sobre música, também adentrar um pouco. Eu acho que, até uma pergunta que me veio agora, existe dança sem música? Existe música sem dança? Como é? Se existe música sem dança, eu te pergunto. Não, é porque eu acho que, assim, eu ouço música pra dançar, assim, sabe? O mais Chopin que seja, eu tô ali me mexendo. Então, existe um pouco dessa relação, ela tá ali, aconteceu por acaso e deu certo? Eu acho que essa pergunta é você que vai responder. Vai ser eu? Vai lá. Eu vou responder? Oi, Amandu, você acha que essa relação da dança e da música ela é meio por acaso, assim? Ou ela tem alguma coisa a ver? Ela tem uma obrigatoriedade de acontecer um com o outro? Não. Obrigatoriedade eu acho pesado demais, mas eu acho que da forma que ela veio, assim, da forma que a dança e a música foram introduzidos em sociedade, eu acho que formou um vínculo, sabe? Então eu acho que por mais... porque... E outra coisa muito louca que a gente pensa, assim, é porque muitas vezes as pessoas consideram música aquilo que tem letra, sabe? E eu acho que também consideram muito isso da dança, eu acho que veio muito assim, sendo que não, a música é ritmo, música é esse negócio, eu acho que música instiga dança e dança instiga música, então eu acho que é muito esse vínculo, assim. Mas eu fugi da pergunta que eu ia fazer. Não, eu acho que a sua resposta é exatamente isso. Um inspira o outro, um cria um vínculo com o outro, mas não tem obrigatoriedade. Eu posso dançar sem ter uma música mecânica, mas eu sempre vou ter um som acontecendo ali. Né? E tem som a partir da dança? Sim, eu bato o pé, eu respiro, muitas coisas acontecem
Até de maneira rítmica ou não, mas acontece muitos sons ali, né? Durante a dança. Pois é, mas a pergunta que eu ia fazer é como foi essa introdução da música a partir da dança? Até porque, assim, como a gente tem um programa tão extenso hoje, a gente tá falando sobre muita coisa, mas hoje é aniversário de uma mulher que meu Deus, ela assim, pra mim, um ícone dentro da música, que é a Chique Gonzaga, que foi a mulher que introduziu ali o choro e que falou, e que até mesmo em quesito histórico traz um peso muito forte, porque durante toda o processo de, enfim, aquele processo da escravidão, o fim da escravidão no Brasil, ele acontecer, né, ela teve também uma importância muito forte ali, mas ela, acho que Gonzaga, que foi uma pianista que, enfim, trouxe também várias marchinhas, começou ali com Abre Alas é dela, e ela foi maestrinha, então foi uma conquista muito forte ali pra mulher socialmente, que é uma coisa que dentro do nosso papo eu enxerguei muito a diferença entre essa música e a dança, que na música a mulher durante muito tempo não tinha voz de verdade, a gente perdeu incríveis compositoras por conta desse machismo enraizado dentro da música, já pelo contrário na dança já é uma coisa mais do homem ter essa coisa mais da prisão, de ficar fora. Então eu queria entender um pouco como foi esse contato teu com a música a partir da dança, sabe? Crei. Tararara. Não, é muito boa essa pergunta, porque eu não sei exatamente quando que a coisa começa, né, a não ser pelo fato de que nas aulas de dança sempre tinha música. Hoje, nas minhas aulas, eu não uso música. Eu não ponho música porque eu acho que a música não pode estar ali à toa. Ela não pode estar ali jogada, ela não pode estar ali como um fundo musical, assim. Eu não sou muito a favor da ideia de música como fundo musical, lounge, não sei o quê, coisas para relaxar. Eu acho que a gente tem que se conectar mesmo. Quando tem uma música, a gente tem que se conectar mesmo. Mas eu tenho certeza que essa relação ficou muito forte quando eu comecei a apresentar espetáculos que a música era feita de maneira ao vivo. Né, quando os músicos estavam presentes no espetáculo. Ali eu tive a certeza que eu estava arrematando uma relação que eu gostaria de conservar por muito tempo na minha carreira, né? Espetáculos com músicos participando na cena ali, músicos em cima do palco, tocando e tudo. Mesmo quando eu faço esses trabalhos, são muito voltados para a comunidade surda, a música tem música ao vivo, né? Então eles gostam de ver o músico tocando, né, batendo no prato, vendo alguma coisa. É uma visualidade também. O músico, ele não é só som, ele é uma visualidade. Ele é um corpo ali, né, acontecendo. Então, eu tenho essa relação e tenho construído muitos espetáculos que os músicos estão presentes durante o processo criativo e durante as apresentações, né? A gente monta o set deles e vai fazendo ao vivo, e às vezes tem um roteiro que guia, às vezes não. Então, existe essa relação que muitas pessoas apostam aí, e que a cultura popular, mais uma vez, é mestre de nos ensinar, né? De músicas ao vivo, nas aulas, nas danças, nas manifestações. Eu acho que muitas vezes até a gente tá falando assim, deixando meio aberto, mas eu acho que a popular é a única, assim, que a gente tem essa possibilidade. A gente vai pegar um jazz, vai pegar um pouco, enfim, da harmonia, essa coisa mais harmônica da improvisação vem muito da popular. Mas eu acho que pra fechar um pouco o nosso papo, a gente vai já encerrar, a gente tá aqui. Conta um pouco, assim, eu acho que vai ser muito avulso, mas depois de toda essa trajetória na arte, depois de tudo isso, o que foi que restou, assim? E quando eu falo de restou, não é o que sobrou, não. É o que restou depois da agregação de tudo, sabe? O que restou pra Clarissa. Oi? O que resultou pra Clarissa? Não, é o que é agora, o que é que existe agora na Clarissa, o que é que, enfim, tá aí depois de toda essa trajetória. Olha, quando eu me toquei esse ano, que eu estava fazendo 30 anos de dança, eu disse, poxa, é isso mesmo, né? Quem é que chegou comigo até aqui? Quais são as coisas que estão comigo até hoje? E aquela história, nem toda carreira expressiva e produtiva vão ter grandes holofotes. E nem por isso elas deixam de existir. E nem é necessário também, né? Às vezes é muito bom, mas nem todos conseguem, né? E às vezes consegue, mas sai por problemas adversos. E aí eu fiquei, meu Deus, quem tá comigo até hoje, né, dessa trajetória? Então eu acho que a Clarissa, a artista de hoje, ela acredita muito em corpos que são capazes de inaugurar danças.
criar danças, corpos que não passam por instituições. Eu acredito muito nos corpos que não passam por instituições e, ao mesmo tempo, essa artista hoje é uma artista que cada vez mais quer dialogar, quer fazer trabalho junto com outros artistas que não são necessariamente só da dança, mas que são da música, das artes plásticas, do cinema e tudo isso. Então, a Clarissa, a artista de hoje, ela é muito dialógica. Ela passou por vários lugares e acha que é super válido estar perto de outras pessoas que fazem outros tipos de arte e conversar com elas, dançar com elas, criar coisas junto com elas. Então, essa Clarissa de hoje, ela está muito afim de fazer conexões profundas com pessoas diferentes de suas trajetórias e pessoas diferentes da sua concepção de corpo mesmo, né? Hoje, a Clarissa que está aqui é uma pessoa que luta muito contra o capacitismo, mesmo sendo uma pessoa que muitas vezes escorrega no capacitismo, mas é uma pessoa que quer trabalhar com artistas DEFs, corpos com deficiência, né? Ditos com deficiência, né? Mas são pessoas que têm outra maneira de existir, né? Essas pessoas têm muito me atraído e essa coisa das danças em conexão também é uma coisa que eu acho que todo mundo vai sentir uma coisa muito importante sendo suprida dentro de você ao ter esse contato. Então, essas danças de conexões, seja a dois, seja com mais pessoas, hoje ela é uma grande valia para mim, né, nessa minha trajetória. E a Clarissa de hoje também acha muito importante viajar e conhecer outras culturas. Isso é muito importante. Eu acho que é com isso, né, que a gente vai encerrando o papo de hoje, com a aguinha aí, Clarissa. Falamos aqui, conversamos bastante, entendemos bastante, desmistificamos muitas coisas, trouxemos um pouco aí o aniversário de morte de Ken Gonzaga. Acho que é com isso que a gente vai encerrando aqui. Amanhã a gente tem muito mais. O programa de hoje foi muito bacana. Eu agradeço, enfim, principalmente a presença, enfim, a abertura ao bate-papo. Foi. Não esquece que eu vou convidar para assistir o vídeo que eu produzi aqui, hein? Que vai estrear sábado. Pois fale aí um pouco como foi, assim, eu acho que a gente tem 4 minutos ainda, como foi trabalhar na Casa de Roda 10, esse cenário aí? Foi muito bom ser recebida por essa casa, porque eu estava tentando vários lugares para fazer a gravação desse trabalho. Eu não conseguia esses lugares e, de repente, eu pensei, Casa de Vovó Dedé. Né, vamos lá, entrei em contato, a casa me recebeu de braços abertos, eu vim com Alain Diniz, que é o cara que fez a captação das imagens, que dança junto comigo, só que usando a câmera, e eu trouxe esse trabalho para acontecer dentro de uma sala, que é uma sala com cara de estúdio, assim, toda cinza, mas que tivesse espaço para a gente se mover bastante com a câmera, e vai estar estreando Sábado, acho que 18 horas. Eu vou estar divulgando na página do Instagram do Dança Libras. E eu quero muitíssimo que a comunidade surda, mas também as pessoas ouvintes, as pessoas cegas, porque vai ter acessibilidade para a pessoa cega, para a pessoa surda e para as pessoas ouvintes que ainda não acordaram para essa coisa de aprender a língua brasileira de sinais. Vai ter uma acessibilidade também através da audiodescrição. E eu estou botando meu corpo para jogo lá nesse vídeo. É uma pesquisa que se chama, um espetáculo que se chama Normalmente. Nessa ideia mesmo do conceito de normal ser algo mentiroso, falacioso, que faz a gente muitas vezes se violentar tentando entrar nesse padrão, né? Então, é muito sobre isso, é um discurso, é um monólogo dançado, como eu costumo dizer, né? Sim. Então, já fica o convite aqui para vocês logarem, vai ser pelo YouTube. YouTube da casa ou o seu? Não, meu, Clarissa Costa. Enfim, vai ter essa transmissão lá e rola aquele bate-papo e depois eu fico aberto também a conversas, mas ir nas redes ou WhatsApp, enfim. E foi muito, muito, muito foda contar com essa casa aqui, porque a gente teve total privacidade, a gente teve um apoio mínimo necessário, né, para isso acontecer. E como eu disse, né, quero estar perto de outras pessoas.
E é isso, a gente também chama aqui, convida vocês a irem lá no canal do YouTube da TVDD, enfim, darem uma olhada em vários programas, todos produzidos por jovens que ingressaram aqui em cursos profissionalizantes audiovisual, em todos esses meios. Então dêem uma olhada lá, também vão no Instagram da casa, procurem um pouco sobre as novas vagas que estão sempre abrindo, acompanhem um pouco o Caju Dedé. E também não esqueçam da Susto do DDFlix. sempre, meu Deus. É sem querer, prometo, é sem querer. Mas não esqueçam da ddflix.com.br, que é uma assinatura de menos de R$10 por mês, e você vai estar ajudando muito a casa e os jovens que a casa ajuda. Em troca disso, você vai estar recebendo um conteúdo de arte, cultura, música repleto, feito pela própria casa e pelos alunos da casa. Então acho que é isso. A gente vai encerrando mais um programa aqui às exatas 4 horas da tarde. É isso, a gente teve um programa bem legal hoje. Muito obrigado. Vamos lá, até amanhã, gente. Beijão. Beijão.